Oi, gente, tudo bem com vocês? Tava aqui estudando, né? Carnaval, todo mundo pulando, fazendo esse monte de coisa, eu tô aqui estudando. Eu tava lendo sobre um livro, assim, que eu gosto muito, é a segunda vez que eu tô lendo ele, chama Ferreiros e Alquimistas, do meu crush da vida, chamado Mircea Eliade. O que acontece? Refletindo um pouco, né? Eu li os dois primeiros capítulos e tava mais ou menos pensando o quanto que a vida, ela se perdeu no significado da, digamos, da sacralidade, digamos, da magia, na beleza das coisas serem transcendentais, por assim dizer. Parece que eu tô sendo um pouco poética demais, mas lendo o livro e observando não somente os escritos do Ferreiros e Alquimistas, mas de outros escritos do Mircea Eliade, de outros historiadores da religião, no passado existia uma beleza a mais no mundo, por assim dizer, sabe? Existia ali uma beleza ao qual as coisas sempre eram dadas ao sobrenatural, por assim dizer. A nossa modernidade trouxe que é normal e natural as coisas serem totalmente racionalizadas, e isso faz com que a gente perca a beleza das coisas, as coisas se tornam mecânicas. Todo o universo, né, toda a cosmogonia, por assim dizer, antes ela era poética, ela era mais simbólica, hoje não, hoje se tornou totalmente mecânica, se tornou uma coisa ali de engrenagem, que empurra uma engrenagem, então tal coisa acontece por outra. Toda a beleza, por assim dizer, do universo, ela se perde, principalmente ali no final do século XVIII para o início do século XIX, quando se começa a racionalizar todas as coisas. Então, o mundo ele já não tem mais a beleza da criação, seja de qualquer credo que você tenha, né? Seja você acreditar que o mundo surgiu através da palavra do Deus Yahvé, que é a minha crença pessoal, ou você acreditar que foi através da emulação de um deus, através da emulação de Tiamat, ou através do sacrifício dos deuses nórdicos. Então, assim, toda essa beleza, toda essa digamos, essa magia, né, essa fantasia, eu vou usar o termo fantasia não no sentido pejorativo, mas no sentido de algo mágico, algo sobrenatural, algo que está apartado do poder da consciência humana, essa beleza, ela é pulverizada, essa beleza ela é retirada de nós, então nós somos obrigados a olhar o nascer e o pôr do sol simplesmente como a rotação e a translação do planeta, uma coisa que acontece no período de 23 horas e uns quebradinhos de minutos, então a vida é isso. E propósito de vida tem muito a ver com a maneira que você enxerga a vida. Hoje, muitas pessoas estão entrando em depressão, muitas pessoas estão aí sucumbindo a dores psicológicas, a problemas psicológicos, por falta de sentido, por falta de ter sentimentos, e sentimentos válidos. Tudo hoje é muito líquido, como se diz o Bauman, né? São relações líquidas, são sentimentos líquidos. Tá acontecendo carnaval agora e todo mundo tá indo lá pra pegação, né? Pra aquela coisa mais libertina, por assim dizer. E tudo é muito rápido, muito efêmero. E essa falta de sentido, essa falta de beleza, essa falta de olhar o mundo com, digamos, um tempero, um sabor, tá fazendo com que muitas pessoas não só sigam a vida. Elas não têm um propósito, elas não têm ali um objetivo, elas simplesmente perdem talvez até a própria dignidade e a dignidade de existir, porque ela acha que foi um erro, ela acha que tudo que aconteceu na vida dela foi simplesmente o acaso e não foi. Eu pude perceber que muito dessa falta de entender o passado tá ocasionando muitos problemas atuais. Começando que, gente, toda a sociedade antiga, toda, e não é eu acho, tá? Eu acho não é argumento. Tá registrado isso, tem livros, tem estudos que informam que toda a sociedade se formou através de uma religião. Depois que essa sociedade se estrutura, ela pode sim abandonar a ideia da religião, a ideia de um sagrado, mas toda religião se fundamenta dessa forma. Mas eu não acho, tá bom, né? Não deixa de achar não. Quando eu vejo, principalmente pautas ideológicas que defendem que a sociedade parece que já se maturou de uma forma muito espontânea, é de uma ignorância, de uma pachorra muito grande. Você pode não gostar da religião, você pode negar a existência, principalmente do Deus Yahvé, que parece que é o Deus que as pessoas têm mais problema pessoal, mas isso não muda o fato de que toda a sociedade, gente, desde a tribo nômade, aquela pequena tribo que se formou, sei lá no leste europeu, no xamanismo, teve ali nos países nórdicos, ou ali em algum país africano, ou ali lá na Oceania, todos eles são fundamentados através de uma hierofania, de uma revelação dada dos céus ao homem, ao qual no xamanismo são os xamãs,
no caso de outras religiões, sacerdotes, né? E aí vai de acordo com a estrutura religiosa daquela região. Ele interpreta essa manifestação e dá ao povo, então o povo começa a se fundamentar, a se estruturar em cima dessas bases, desses alicerces. Ah, mas eu não concordo. Tá, aí é você com a sua vida e com sua, sei lá, com a sua parte leiga de não estudar o mínimo do básico. Ela pega ali a estrutura dada por um pensador moderno que está enviesado e pega aquilo como uma verdade absoluta, e não é. O Mircea Eliade mesmo, ele tem vários confrontos no decorrer da história das religiões, e ele não é, gente, nem cristão ele é. O Mircea Eliade, ele é mais voltado ali para a religião hindu, e eu acredito que ele nem praticava uma religião, mas a religião que ele tinha um prazer de conhecer era o hinduísmo. E ele pega e estrutura todas de uma forma muito ética. Então ele informa de todas com o respeito de um historiador. Ele não está enviesando pura e simplesmente para poder fazer com que seus argumentos sejam válidos. E tudo bem não conhecer, mas enganar as pessoas para que uma ideologia se estruture, ou enganar as pessoas, mentir para elas para que sua verdade seja falada, é muito imoral. Isso é imoral, isso é feio como ser humano. E o ser humano, gente, ele tem que ter dignidade. Pra mim, eu tenho todos os dias na minha vida que o ser humano ele só quer viver a vida dele, ele só quer simplesmente existir, pagar suas contas, trabalhar, ter dinheiro para comprar alguma coisa que gosta, passear com a família, ser feliz, ter um amor, ter uma família. O ser humano ele quer ter uma vida digna. E o mínimo que nós que estudamos ou que queremos ler, que queremos repassar um conteúdo que temos que ter é honestidade. E nisso o Mircea Eliade ele trata, né, na questão do ferreiros e alquimistas, a sacralidade do ferro. Talvez você já tenha visto alguns personagens assim que é legal de trazer, que trata essa questão do ferro como sagrado. Então, o ferro, gente, ele não é pura e simplesmente ali a química usada ali da mistura de materiais para então se fundir outro material e então se existiu o ferro. Não. Antigamente os ferros eram extraídos dos meteoritos. Os ferros eram extraídos das pedras celestes, né? Então, na Oceania acreditava-se até hoje, né? Tem algumas tribos que acreditam que o céu ele é feito de pedra, ele é feito de um material rígido e que fragmentos desse céu, quando cai, vêm para a Terra. Então, nós temos que entender que o ferro era sagrado. O ferro é considerado sagrado porque era um presente dos deuses ao homem. Então, não era que existia uma metalurgia, ferro em abundância, mas quando eles extraíam o ferro dos meteoritos, dos aerolitos, o ferro era até mais valorizado do que o ouro. E eu falo que se vier uma raça alienígena pra Terra, eu acho que eles vão querer pegar a nossa madeira. Porque eu acho que o item mais raro do universo deve ser madeira. Porque a gente vê em outros planetas aí, Urano, que chove diamante e tal, mas não tem árvore. Então, se os alienígenas vierem, eles vão querer a nossa madeira. Brincadeira, né? Vai que eles estão querendo outras coisas, né? Ou eles vão simplesmente escravizar a gente e vai ser como no Guts. Pode ser? Não sei. Podemos teorizar depois. Mas voltando pro ferro, então, os ferreiros eram muito valorizados, né? E eu vejo que hoje a gente não valoriza as profissões mais básicas, né? Que pra nós hoje parece ser até vergonhoso. Ah, meu filho é padeiro. Nossa, meu filho é pizzaiolo. Cara, eu admiro muito os padeiros, os motoristas de ônibus, porque o padeiro acorda de madrugada, faz aquele pão quentinho e você vai lá comprar o pão quentinho. Você custa dar bom dia, boa tarde, boa noite pro motorista. Sabe, ele é um ser humano, ele sente as coisas, né? Ele passa ali por sentimentos, por chateações. Imagina tratar, gente, com, sei lá, 200, 300 pessoas todo dia pipipipopopó na sua cabeça. Não dá. Então temos que ter muito respeito à polícia, que eu super amo. Polícia, ai gente, nossa, eu tenho um crush na polícia. Que dedica sua vida por 2 salários mínimos. Ele, sei lá, vai de encontro a um bandido, a um delinquente, pra você chegar na sua casa com segurança e você odeia a polícia porque, desmilitarizar, que não sei o quê, por causa de narrativas de mídia. Eu tô trazendo isso pra você pensar um pouquinho, só pensar faz bem. Que várias profissões que hoje são tratadas como inferiores, como, né, que não dão uma remuneração, no passado já foram tratadas como as profissões dadas pelos deuses. Os ferreiros eram assim. Os ferreiros eles eram tratados como seres que tinham o poder da vida e da morte, da guerra e da paz. Porque através do ferro que eles fundiam as espadas, através do ferro que eles fundiam itens agrícolas, né? Acessórios agrícolas. Então, naquele ato de lavrar a terra, vinha a vida, vinha o alimento, mas também vinha as espadas para a guerra. Então, os ferreiros, eles eram esse sentimento ambíguo, eles eram ambivalentes, assim, para a sociedade. Eles eram, né, tratados como aqueles que aceleram o processo da terra, né, como os alquimistas, que têm esse objetivo de trazer a pedra filosofal para transformar qualquer mineral em ouro, para fazer essa evolução de vida, por assim dizer, né, eles acelerar o ventre da terra, porque a terra é tratada como um útero, um ventre,
ao qual dele se vem todo o processo de vida, de nascimento. Tanto é que os enterros não eram simplesmente porque os corpos entravam em putrefação e tinha, né, o odor do corpo em decomposição, mas eles acreditavam bem no passado, gente, isso é bem na formação da sociedade, que quando se colocava o corpo na terra, ele renasceria. E eles, através de observação, poxa, a semente morre, então nasce uma árvore. Se eu repor essa pessoa daqui, tá, volta de onde ela veio, ela volta do seio da terra, né? E a vida daquela pessoa é dada ali como um local de símbolo, é um local de ressurreição. Então se colocava objetos que eram de maior valor para aquele corpo que estava sendo enterrado. Então eles aspergiam tintas vermelhas para poder simbolizar o sangue. Sangue é sempre simbolizado como vida em qualquer religião, né? Principalmente a religião cristã é muito tratada sangue como vida. E os antigos também pensavam isso. Então, quando se vem, não na era da metalurgia, né, mas quando se vem a função do metal, principalmente dos ferros, vindo dos céus, era completamente diferente. Os nórdicos, o poder dessa hierogamia, ou seja, o céu e a terra tinham uma relação, hierogamia é sexo entre os deuses, a relação sexual entre os seres criacionais, por assim dizer. Então, o céu e a terra se uniam através do raio que caía, e então, muitas vezes, quando o raio cai, se dependendo da região, ele forma ali hidro, forma ali, tem reações químicas ali que transmutam, né, digamos assim, o material existente em outro tipo de material, e eles acreditavam que isso era uma hierogamia, era um momento ao qual o deus do céu, junto com a deusa da terra, se uniam no ato sexual e então davam ali o presente, o ferro, davam ali aquele instrumento para que o ser humano pudesse utilizar. Então, o que eles acreditavam? Que o machado, a função ali do machado, era esse simbolismo. E o martelo, né, ao qual se bate ali a produção do ferro, que sai faísca, que sai luz, era uma representação dos raios. Nisso faz com que todo esse simbolismo dê sacralidade ao objeto. Que é tipo uma ideia de um fetichismo. Não entenda fetichismo simplesmente como fetiche da ideia sexual, porque fetiche, idolatria e totemismo são diferentes, né? Se tocar um pouco, por exemplo, a Igreja Católica tem ali uma ideia mais, eu vou pôr idólatra, no sentido de dar sacralidade a uma estátua, e dessa estátua vem uma intervenção nos céus, e da intervenção dos céus vem ali uma comunicação com Jesus, Jesus talvez fala com Deus, aí Deus fala com o santo retribui. Então, eu vou colocar o santo de cabeça para baixo, porque senão eu não caso, que aconteceu com Santo Antônio. Eu tenho que fazer aqui, colocar, sei lá, vela para esse santo, para então eu conseguir um benefício do céu. Né? Se existe a ideia da idolatria, porque o fetichismo é diferente. O fetichismo é o simbolismo que se dá a um objeto, e não necessariamente a adoração e a sacralidade divínica nele. Um relicário. Pensa no relicário, que é aquele objeto que você põe uma foto, você põe alguma informação dentro, um colarzinho. Nele, né, digamos que no passado, quando os homens iam para a guerra, a mulher cortava um pedacinho do cabelo e colocava dentro desse objeto, desse relicário. Então o homem levava para a guerra e nisso ele tinha ali o prazer, né, a sensação, muitas vezes atrelada até à sexualidade. Aquele objeto era suficiente para ele poder sentir um prazer, sentir todo um envolvimento com aquele objeto. Então, o lenço, né, que era dado pelas mulheres antigamente, hoje o fetiche é muito associado a um tipo de relação sexual com uma parte do corpo estranha. O cara tem fetiche por pé, fulano tem fetiche por orelha. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia de fetichismo, que tem o fetichismo religioso, né, e tem o fetichismo sexual, aí dá na psicologia, essas coisas. Quando eu trago isso, que eu achei que era legal vir trazer um pouco dessa ideia do Ferreiros e Alquimistas, cada capítulo que eu vou lendo eu vou tentar gravar e vou fazer uma coisinha. Eu sei que muita gente não tá nem interessada com a origem das coisas do passado. As pessoas só querem a dopamina, só querem o agora, o prazer, eu só quero absorver aquilo que for momentâneo, né? Você escreve um texto, fulano não lê. Você faz um vídeo mais longo, fulano não quer assistir. Tudo é muito rápido, tudo é muito acelerado. Isso faz com que você perca sentido de vida. Porque sentido de vida, gente, é deixar um legado. Né? É você conhecer o seu Criador, é você se ligar à espiritualidade. Eu sou cristã e eu acredito que se ligar a Deus, conhecer a Deus, né, ter gratidão ao Senhor, faz com que minha vida tenha sentido e direcionamento. Tem pessoas que acreditam que é ganhar muito dinheiro, tal, mas coisas superficiais, coisas materiais, não vão te dar sentido de vida. Sentido de vida não é eu ter um prazer ao qual depois eu preciso de um prazer maior. É um objetivo final. Escutando o psiquiatra outro dia, que ele fala sobre sentido de vida. E ele fala que sentido de vida é deixar um legado. É você fazer o melhor para o outro, não simplesmente por retribuição, mas porque você pode ser melhor, você pode
dar aquilo que lhe falta. Muitas vezes, talvez você foi negligenciado e, cara, não se apega nisso da seguinte forma de que eu sou uma vítima, mas usa isso para você fazer com que o outro não sinta. Ajudar o próximo é uma terapia muito boa. Às vezes nós queremos muito que todo mundo nos abrace, que todo mundo nos acolha, mas talvez a gente tenha que fazer isso pelo próximo. E quando eu olho para o passado, eu olho para as coisas que aconteciam, para todo o simbolismo, né, como o ferro, por exemplo, que eu estava citando. Ele tem ali um misticismo em cima de que ferro repele demônios. Você deve ter visto talvez isso no Sobrenatural. Que, tem que andar com um prego de ferro, deixar na janela, porque espanta demônio. Por quê? Porque o ferro veio dos deuses, foi um presente dos deuses. Então, quando se tem uma beleza, uma vida mais poética, mais colorida, as coisas se caminham de outra forma, as coisas caminham de uma forma mais positiva, de uma forma mais agradável, e não fica nessa coisa preta e branca, essa escala de cinza, que tudo tem que ser racionalizado, nem tudo tem que ser racionalizado, nem tudo tem que ser tratado com razão, gente. O ser humano, ele tem esse desejo pelo sobrenatural, o ser humano precisa de adorar algo. Ele tem essa carência, ele tem esse sentimento. Se ele não adorar ao Criador, se ele não adorar um Deus, ele vai adorar um ser humano. O ser humano é falho, ele vai decepcionar aquela pessoa e aquela pessoa vai perder sentido, vai perder orientação, a pessoa vai sofrer. Por isso nós temos que depositar toda a nossa fé, a nossa crença, todo o nosso amor a Deus. Porque Deus é o único que vai fazer com que você se arrependa de ter dedicado tempo a Ele. Porque as revelações, né, que nós chamamos de ontofonia, que são revelações sagradas transcritas em livros, trazem para nós uma revelação que foi escrita por homens. Mariana, mas os homens escreveram a Bíblia. Difícil seria um cavalo escrever a Bíblia. O que eu estou fazendo, por exemplo, eu li o livro, estou lendo o livro do Ferreiros e Alquimistas e estou passando para você. Isso não faz com que o livro perca a validade, isso não faz com que o livro não seja real. Eu estou interpretando aquilo e passando para vocês de uma forma mais facilitada. O que as pessoas esquecem é que é necessário um sagrado, é necessário um sobrenatural, é necessário que a vida tenha mistérios. Porque se tudo for racionalizado, você em si mesmo vai cair no niilismo, vai cair numa vida que não vai ter sentido, não vai ter gosto, não vai ter sabor. É necessário mistério, é necessário ter aquela ideia, né? Eu falo assim, quando você vê um filme que você fica super curioso, pra você te entretém. E fica num devaneio, então... Não é isso. Eu tô falando que a vida ela é mais bonita, ela tem mais beleza quando nós deixamos a vida ser a vida. Simplesmente viver, dar o nosso melhor diariamente, agradecer o padeiro por fazer seu pão, agradecer o motorista, agradecer o cara do Uber ali que parou, você agradecer a menina do caixa, é você ser uma pessoa de intenções boas, de atitudes boas, olhar para o outro com dignidade, dar para o outro respeito. Isso falta muito, gente. É olhar para o outro e ter empatia por ele, não simpatia, mas empatia. É você olhar para o outro e entender que a vida dele é tão difícil quanto a sua, e o mínimo que você pode fazer é fazer com que a vida daquela pessoa seja boa durante o tempo que ele está ao seu lado. A beleza que tinha no passado está faltando no presente. Antigamente as pessoas eram um pouco mais nobres. Mariana, mas se você olhar a história, que não sei o que, pipipipopopó, pela romantização que vem dos filmes de Hollywood, seriado, esse monte de coisa. Gente, nós não estamos melhor do que o povo do passado, não. Nós temos melhorias como saneamento básico, nós temos facilitações da nossa vida. Mas como ser humano, a gente não estamos melhores. Outro dia eu vi um cortezinho no Instagram que antigamente o cara olhava para uma pedra de mármore, acho que foi Michelangelo que falou isso, falou assim, tem um anjo preso aí dentro, eu vou esculpir para tirá-lo. O cara viu uma pedra de mármore, ele esculpia. Às vezes eu penso que Michelangelo nem sabia que ele ia ser Michelangelo, né? Eu nunca pensei que Michelangelo ia falar assim, daqui 300 anos todo mundo vai estar lembrando de mim, daqui 500, 600 anos. Mas ele olhava para aquela pedra e falava, tem um anjo ali, eu vou tirar. E o cara ia esculpir um mármore maravilhoso e tirar dali uma figura lindíssima de um anjo. Hoje o pessoal tá falando que a coisa mais legal é tomar arma da polícia, é subir num farol e ficar rebolando, é ser do job. Gente, desde quando isso não é melhor, não. A gente tá pior do que a gente era no passado. Então nós temos que começar a rever, olhar pro passado, enxergar a beleza e trazer essa beleza para agora. É trazer esse tempero que tá faltando. Não adianta nada eu pegar e racionalizar tudo e tudo ter resposta. Eu vou lá, jogo no chat GPT, ele me dá uma orientação, se a beleza das coisas está na magia, na fantasia ali, tá na beleza de você ler um livro ali e se entregar àquela escrita, saindo dessa realidade que é dolorosa, gente. A vida é um pouco dolorosa. Não adianta falar que não. Acordar todo dia cedo para pegar ônibus, pegar metrô, para ir trabalhar, às vezes não ter uma condição financeira que te ajude tanto, incomoda.
mas não significa que você vai ignorar isso, você só vai tratar isso de uma forma mais leve. Então, quando você olha para o passado, igual no Ferreiros e Alquimistas, que você vê ali todo um simbolismo para o ferro, você vê todo ali um simbolismo para uma profissão, todo ali um cuidado que se tinha de fazer alguma coisa, você pensa assim, poxa, será que se eu fizesse do meu trabalho, da minha vida, algo mais poético, mais bonito, minha vida seria mais leve? Talvez valha a reflexão. Beijo, tchau!